direito ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, amigos. Bom dia, Dilson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ana Paula. O que me traz aqui hoje é a decisão do Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira sobre o fechamento dos templos e das igrejas e a decisão do ministro Barroso em autorizar a abertura da CPI da Covid. Vamos lá. Pagos para enganar. Existem certos palpiteiros travestidos de analistas políticos que se esmeram em distorcer os fatos e dar interpretações enviesadas, principalmente daquilo que não sabe. Ou às vezes até sabe, né? Eles dominam a língua portuguesa e sabem distinguir o verbo transitivo direto de um indireto. Mas como são regiamente pagos por patrocínios oficiais e devem subserviência, deram a atacar o STF, os seus ministros e a Constituição Federal, sem nem ao menos ler o seu texto. Por outro lado, tem uns que não sabem nem conjugar o verbo direito, quiçá distinguir transitivo direto do indireto, mas que também dão palpites sem nada ler, e olha que são os piores, e representam a maioria. Na última quinta-feira, em decisão de 9-2, o STF definiu, uma vez por todas, que estados e municípios podem promover toque de recolher em suas jurisdições, inclusive proibir a abertura de templos e igrejas enquanto perdurar a pandemia, como bem estabelece a Constituição Federal. Ficaram sozinhos em seus delírios o ministro Cássio Nunes e, para surpresa de muitos, o ministro Dias Toffoli. Este, por sinal, nem produziu o voto, apenas acompanhou aquele que foi chamado de decisão, a do ministro Nunes. O Supremo não poderia ter julgado de forma diferente. Não havia um só argumento jurídico que sustentasse o pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. O pior não foi a ação de descumprimento de preceito fundamental, que certamente irá se tornar objeto de estudo de como não se fazer uma ação daquele tipo. Li a petição e é um festival de horrores na sua argumentação e na sua sustentação jurídica. Mas o que mais me assombrou foram as sustentações orais dos advogados feitas no dia da sessão do julgamento na última quarta-feira. Por motivos éticos, não devo criticar a condução do processo promovido por um colega, mas posso discordar daquilo que foi dito em suas sustentações orais. E é realmente espantoso como a qualidade argumentativa foi abaixo de zero. Falou-se muito, menos aquilo que era objeto da discussão: a constitucionalidade ou não da abertura das igrejas, ou não, pelas autoridades estaduais ou municipais em tempos pandêmicos. Foi um festival de pregação religiosa de má qualidade, incluindo até citação bíblica errada. Não tiveram nem o cuidado de ler a Bíblia antes de citá-la. Uma vergonha. O mais vergonhoso de tudo foi a atuação do advogado-geral da União, o André Mendonça. Sua sustentação oral foi um ode ao mais baixo proselitismo jurídico. As falas não eram de um conhecedor do direito, mas um pastor mal pregador. Disse uma enormidade de besteiras que somente envergonha o cargo que ocupa. E, ao que parece, forte candidato a ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio quando se aposentar no dia 5 de julho deste ano. Se for, será um desastre. Não tem um mínimo que se espera para ocupar um cargo tão importante: conhecimento jurídico. E outra, faz o que o chefe manda, mesmo que isto signifique chutar a Constituição e o direito para as cucuias. Outro fato que deixou assanhado os palpiteiros pagos pelo capilé federal foi a decisão acertada do ministro Barroso, atendendo ao pedido dos senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, de instalação de uma CPI para apurar os desmandos do governo federal no combate à Covid-19. Na última sexta-feira, o ministro, atendendo à jurisprudência pacífica do STF, proferiu em caráter monocrático liminar, determinando que o Senado, através do seu presidente, promova a instalação da sobredita CPI. Diz a Constituição Federal, em seu parágrafo 3º do artigo 58, o seguinte para a abertura de uma CPI em qualquer uma das casas legislativas. Abre aspas. Haver ao menos um terço da assinatura dos membros da Casa do Senado ou da Câmara, tem 32, haver fato determinado, apuração da Covid e atuação do governo no combate à pandemia no Amazonas. 3, haver a definição do tempo de investigação, foi apontado 90 dias, fecha aspas. E tudo isso foi preenchido no Senado Federal. Não se trata de discricionariedade do presidente da casa a sua instalação ou não. Preencher os ditames constitucionais tem que estar lá. O que o ministro Barroso determinou foi cumprir o que se exige o texto constitucional. E lembrando aos desmemoriados de ocasião, em 2005 foi decidido pelo então ministro Celso de Mello
que cabia à Câmara dos Deputados instalar a CPI dos bingos, ainda no governo do PT. E esta, por sinal, foi instalada. Naquela época, a votação autorizando se deu por 9-1. O ministro Eros Graus decidiu contra. Assim, não se trata de uma novidade ou exotismo do STF. Também em 2007 houve pedido ao Supremo para a abertura de CPI do apagão aéreo e foi determinada a sua abertura. E a ironia das ironias, o então apagado deputado federal Jair Bolsonaro foi um dos que pediu ao STF que determinasse a abertura da comissão. Né? Como o tempo muda, né? As pessoas. A ira do presidente da República e do seu cordão de puxa-sacos abilolados não encontra respaldo legal. O ministro Fux pautou para o dia 14 de abril o julgamento do Pleno, a decisão do ministro Barroso. E, sem sombra de dúvida, será por unanimidade. Só não será porque o ministro Cássio Nunes ter se tornado o braço do bolsonarismo no STF. Mas quem sabe ele possa se regenerar do seu voto escalafobético sobre a abertura das igrejas e resolva se redimir e seguir o texto constitucional. É esperar para saber. No último sábado, o senador Alessandro Vieira, ou seja, anteontem, peticionou ao STF ampliando a esfera de atuação da CPI envolvendo os estados e municípios. Se insistir nesse ponto, a CPI deixa de ter um dos requisitos constitucionais para sua abertura, qual seja, fato determinado. E estender a forma como foi requerido pelo senador ao STF torna inconstitucional a sua implantação. O texto, né, da Constituição, ao exigir fato determinado, se está exigindo objetividade na sua apuração. E quando estende o pedido, como quer o senador, tira o foco da CPI, pois não disse de forma clara contra quem será feito a investigação na CPI. Espera-se que ele retire o pedido sob pena da mesma naufragar antes de entrar na água. Então, amigos, esperamos que, né, o senador retire o seu pedido, porque se ele insistir, o terceiro fator, né, o segundo fator de implementação da CPI, que é fato determinado, deixa de existir, porque compete às assembleias estaduais e às câmaras de vereadores apurar os desmandos no combate à Covid ou os desvios de dinheiro, como diz o presidente nas suas falas. Então, vamos esperar o desdobramento no decorrer dessa semana. Um abraço a todos e até quarta-feira. Contraponto.